Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do meu Brasil, boa madrugada, para você que vai ver de madrugada, para você que tem gente que vai assistir aula de madrugada. Assunto de hoje, iluminismo, coisa rápida, assunto bacaninha, assunto tranquilo. Só para a gente começar, a gente já tem que entender que o iluminismo ele vai ser um movimento típico ali, que começa seus primórdios ainda no século XVII, meados para o fim do século XVII, mas ele eclode de verdade no século XVIII. E o movimento iluminista, as ideias iluministas, a ideologia iluminista, vão ser basilar para basicamente o que a gente se entende hoje como sociedade ocidental. Tá? Então, muito do que somos, vivemos, pensamos, agimos, temos em nossa sociedade, tem uma pitada, um dedinho lá do movimento iluminista do século XVIII. Né? A definição básica do iluminismo é um movimento filosófico, intelectual, científico, que vai atacar e destruir as bases do antigo regime. Só lembrando a vocês, antigo regime, absolutismo e o mercantilismo, né? Estrutura política absolutista, uma estrutura econômica mercantilista. Então o iluminismo ele vai atacar essa estrutura do antigo regime. O seu século básico é o século XVIII, mesmo que algumas ideias tenham surgido ainda no século XVII. Ele nasce originalmente, ele nasce na Inglaterra, mas depois ele vai se expandir para o continente europeu e vai atingir o seu ápice, o seu apogeu dentro da França. E esse movimento iluminista, ele vai ser um movimento que vai representar principalmente os interesses de um grupo, de uma classe que está em ascensão ao longo do século XVII e do século XVIII, que a gente já falou bastante ao longo das nossas aulas, ao longo dos nossos vídeos, que é a burguesia. Então chega o momento da burguesia pura e simplesmente virar e falar assim, nobreza, clero, chega, cansamos, agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, é o nosso mundo, e nós é que vamos ditar as regras agora, nós é que vamos ditar a forma como o mundo daqui para frente vai ter que funcionar. Eu trago para vocês algumas características básicas do iluminismo, nada muito difícil, né? O iluminismo ele vai se basear sempre no uso da razão, no racionalismo, sempre em embasamento científico para tudo, chega daquela coisa de misticismo, de clericalismo, baseado na fé, a vontade de Deus, né? É baseado na ciência. É um movimento anti-absolutista e anticlericalista. Não quer dizer que ele é contra a religião. Ela é contra o clero, a igreja controlando o Estado, o clero, a igreja ditando as regras de vida, as regras da economia, as regras do comércio, as regras de desenvolvimento de uma sociedade capitalista já na sua fase industrial. Tá legal? E esse movimento iluminista ele vai sempre estar defendendo as liberdades individuais, em detrimento daquela visão coletiva, de grupo, de nobreza, do clero, etc, etc e tal. Alguns pensadores, todo movimento tem seus principais pensadores. Alguns pensadores são conhecidos como os precursores do movimento, quer dizer, eles plantam a sementinha antes mesmo que o movimento tenha seu ponto máximo, como foi no século XVIII. Um desses pensadores, por exemplo, é o René Descartes. Ele é do século XVII, por isso que eu falei, né, que algumas ideias nascem ali no século XVII. Ele vai lançar a ideia de que ele vai falar que o homem ele tem que duvidar de tudo. Coisa basicamente assim, duvide de tudo. Não acredite em nada que te digam sem que você tenha uma comprovação científica, sem que você tenha uma certeza empírica da coisa. Duvide de tudo. E ele dizia o seguinte, que era para a gente duvidar até mesmo da nossa própria existência, do nosso próprio ser. E aí ele vai falar, né, que como saber se a gente realmente existe? Bom, se eu penso, logo eu existo. Se eu penso e consigo raciocinar, logo eu existo. E ele vai além disso daí, ele diz ainda que muito do que a gente consegue provar de que a gente existe e que a gente tem que sempre buscar as respostas para todas as nossas dívidas no uso da razão, é que algumas ideias, alguns pensamentos já nascem com a gente, mesmo que a gente nasça isolado no meio da floresta. Algumas coisas a gente vai pensar
e vai fazer da mesma forma que um outro indivíduo faz do outro lado do mundo. Algumas ideias já são inatas, né? Algumas ideias de interpretar o mundo, de ver o mundo, já são inatas, já nascem com a gente. Então, essa é a prova de que a gente tem a capacidade de pensar sozinho. Se a gente pensa, a gente existe. Um outro precursor vai ser o Isaac Newton, ele vai ser o pai do mecanicismo. Ele vai dizer o seguinte, que não tem essa história de que tudo que acontece é porque é vontade de Deus. Newton, ele vai se notabilizar na matemática e na física, ele vai dizer o seguinte, que todas as estruturas de vida no planeta, no universo, têm leis prontas, leis físicas, leis matemáticas, que podem ser determinadas pela razão. Ele dizia que Deus não ficava interferindo nas coisas da noite para o dia. Né? Ai, meu Deus, vou rezar porque minha perna vai nascer de novo. Não, existem leis matemáticas, leis físicas, que você consegue determinar. Você só tem que encontrar a equação correta, a equação ideal. Ele costumava dizer que o mundo ele funcionava como um relógio. Deus fez o relógio, colocou o relógio para funcionar. E aí, Deus não ficava interferindo mais. Vamos imaginar num relógio que nunca precisa dar corda, que nunca precisa trocar bateria, tá? Então, isso é que Newton traz, que tudo tinha um funcionamento mecânico já pré-estabelecido. Já uma coisa ia levando a outra, ia levando a outra, que levava a outra, que levava a outra. Não era uma vontade de Deus. Né? Uma coisa sempre puxava a outra. Do movimento iluminista propriamente dito, do século XVIII, a gente vai ter alguns que são os principais. John Locke vai ser considerado o pai do iluminismo, porque ele vai ser o mais importante. Inglês nasce, né? Nasce em inglês, desenvolve suas ideias na Inglaterra, e ele vai desenvolver a ideia do empirismo, né? Que é, na visão de Locke, o homem ele tem uma alma que é um papel em branco. E aí, à medida que você vai vivendo e vai experimentando e vai testando e vai vendo se funciona ou não funciona, você vai preenchendo através da experiência, você vai preenchendo esse papel e vai adquirindo conhecimentos. Ele defende ainda que todo homem nasce com certos direitos naturais e inalienáveis, quer dizer, que não podem ser retirados dele, como o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Olha o interesse da burguesia. Então, se eu conseguir ter a propriedade de alguma coisa, ninguém pode me tomar isso daí. Né? Era uma espécie de um contrato. Todo governo, todas as leis deveriam existir para garantir esses direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, os governos, os sistemas de governo existem para garantir esses direitos inalienáveis e naturais. Né? Ele, por conta dessas ideias de contrato, de que o governo tem que atender os interesses da população, porque a população tem esses direitos naturais, ele vai ser considerado o pai do liberalismo político. Né? E o sistema de governo que ele sempre defendeu foi o de uma monarquia parlamentar constitucional. Então, olha bem, ele defendia o monarca, ele defendia que deveria existir um parlamento e uma constituição. E para ele, todo conhecimento que o ser humano vai adquirir na vida, todo conhecimento só tem uma forma, só duas formas, né? Existem apenas duas formas de você adquirir conhecimento, que é através da experimentação, da experiência e do uso da razão. Sem a experiência e a razão, você não adquire conhecimento nenhum. Tá ok? Além de Locke, nós vamos ter um outro inglês muito famoso, que vai ser considerado o pai do liberalismo econômico, que vai ser o Adam Smith. Ele vai atacar fielmente e com todas as forças o mercantilismo. Ele vai dizer que o Estado não tem que ficar interferindo na economia. Ele vai dizer que a economia ela possui leis próprias, leis naturais dela. Né? Então, o Estado não tem que ficar interferindo na economia. Ele vai dizer que a economia ela sempre vai encontrar o caminho para solucionar os seus problemas. Então, o Estado não tem que ficar ali vigiando e criando regrinhas e controlando a economia, como era no mercantilismo, o intervencionismo estatal. Né? Então, ele vai defender sempre a livre concorrência, ele vai defender a lei da oferta e procura, ele vai defender o DIT, a Divisão Internacional do Trabalho,
que alguns nascem para fazer atividades manuais, outros nascem para fazer atividades intelectuais. Alguns países surgem e o papel deles é o desenvolvimento industrial, outros países é fornecimento de matéria-prima, e assim vai. Para Adam Smith, um país só vai conseguir, um Estado, um homem, um indivíduo só vai conseguir ser rico de verdade através do trabalho. Então, independente de onde você trabalha, se você trabalhar duro, você vai conseguir alguma riqueza. Então, ele é considerado aí para nós o pai desse liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico ele também vai ter uma versão na França, que vão ser os chamados fisiocratas. A teoria deles é basicamente a de Adam Smith. Também defende o liberalismo econômico, também são contra a intervenção do Estado na agricultura. Qual é a grande diferença do Estado na economia, perdão? Eles também são contra a intervenção do Estado na economia. Qual é a grande diferença de Adam Smith para os fisiocratas franceses? O Keynes, Gounod, Mirabeau, na verdade, a pronúncia, né? Estranho, mas Mirabeau, Dupont, Turgot. Qual é a grande diferença desses pensadores franceses para o Adam Smith? Para Adam Smith, a riqueza ela é proveniente do trabalho, independente de onde você for trabalhar. Para os franceses, que ainda não viviam a Revolução Industrial, que ainda não viviam o desenvolvimento industrial, para esses pensadores franceses, a riqueza ela é proveniente da agricultura. Então, tudo vai partir da agricultura. É com a agricultura que você vai conseguir a riqueza para desenvolver alguma outra coisa lá na frente. Né? Eles tinham, inclusive, um lema que era muito interessante, que é esse que está aqui embaixo para vocês. É muito bonito de falar, que é o laissez-faire, laissez-passer. Deixar é fazer, deixar é passar. Porque o mundo anda por si só. Porque o mundo anda com as próprias pernas. É uma definição, uma frasezinha que define basicamente o liberalismo econômico. Deixa que a economia anda com as próprias pernas e sempre vai encontrar o seu próprio caminho. Ainda na França, a gente vai ter outros pensadores mais ligados ao campo da política também. Vai ser Montesquieu, por exemplo, esse rapaz bonito aí que vocês estão vendo. Ele é que vai criar e desenvolver a teoria da tripartição dos poderes, quer dizer, executivo, legislativo e judiciário. Ele que vai desenvolver a teoria de que todo homem tem a tendência a abusar do poder que tem. Por isso, não se pode concentrar poder demais nas mãos de um único indivíduo. É necessário você ter 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e esses 3 poderes eles devem ser independentes e viver em harmonia entre eles. Né? Porque na visão de Montesquieu, todos são submissos à lei, ninguém está acima da lei. Além de Montesquieu, a gente vai ter o Voltaire, também na França. Ele era um crítico ferrenho do clero e do Estado e da intolerância. Né? Ele defendia sempre a liberdade de expressão, ele defendia sempre a igualdade jurídica, que todos são iguais perante a lei. Né? Ele dizia que todos tinham o direito de lutar pelos seus direitos, pelas suas ideias. Ele tem um pensamento dele, né, uma ideia dele que se resume basicamente a isso. Posso não concordar com nada do que dizes, mas vou defender o seu direito de dizer até a minha morte. Em suma, eu posso não concordar com nada do que você está falando, Rousseau, mas eu vou defender o seu direito de falar, porque é um direito que você tem, a liberdade de expressão. Tá? Montesquieu defendia uma monarquia constitucional. O Voltaire defendia uma monarquia ilustrada. A gente vai falar depois do que é despotismo esclarecido, mais adiante a gente vai falar disso. Tá? Além desses aí, a gente tem o cara que foi o Jean-Jacques Rousseau, que foi o mais importante, o mais influente. Não durante o movimento, mas depois. Rousseau, ele já vai ter uma visão diferente. Ele não vai defender uma monarquia, ele vai defender uma república. Ele vai dizer que todo poder emana do povo, ele vai defender a soberania popular sempre. Ele vai dizer o seguinte, que todo governo tem que fazer um contrato com o povo. O povo escolhe o governo que ele quer, e esse governo escolhido pelo povo tem a obrigação de dar ao povo tudo aquilo que o povo precisa. Então, é uma visão de contrato também, assim como o John Locke defendia um contrato, só que um contrato dentro da monarquia. O Rousseau defende um contrato onde o poder emana do povo e não do seu nascimento. O Locke ele vai defender a monarquia, então é hereditário.
Rousseau não. O povo tem o direito de escolher o seu governante através da democracia, através do voto, criar uma república, e essa república, escolhida pelo povo, deve trabalhar em prol do povo sempre. Rousseau ele vai desenvolver também a ideia da teoria, né, do bom selvagem. Ele dizia que todo homem nascia bom. O que destruía e corrompia esse homem era a sociedade onde ele estava inserido. Cabia, então, ao Estado defender as funções sociais, os direitos sociais desse homem. E um outro ponto interessante de Rousseau ainda, que depois vai até fomentar as ideias dos jacobinos, vai ser a da função social da terra. Ele dizia que a terra ela não existe para dar riqueza para um ou para outro. A terra tem uma função social, que é trazer felicidade para todo mundo. Então ele vai defender que todo homem tinha o direito a ter o seu pedaço de terra para poder sobreviver, né? E não essa terra ficar concentrada na mão de alguns e tanto sem nada. Além desses, do Rousseau, do Voltaire, do Montesquieu, do Locke, do Keynes, do Mirabeau, do Adam Smith, existiram ainda dois indivíduos chamados Diderot e D'Alembert, também na França, foram considerados os enciclopedistas. O que eles fizeram? Eles pegaram todas essas ideias iluministas, condensaram em uma enciclopédia, como se fosse um glossário, como se fosse um dicionário, colocaram todas essas ideias, trabalharam essas ideias, desenvolveram essas ideias em um único volume, que foi considerada enciclopédia. Então, um iluminista ele também é considerado um enciclopedista. Um iluminista ele é considerado um indivíduo da ilustração. Então, o iluminismo, a ilustração, filosofia das luzes, é tudo a mesma coisa. Iluminismo, ilustração, filosofia das luzes, enciclopedistas, tudo isso tem ligação direta com o movimento iluminista. Beleza? Bom, e aí, dando sequência a isso, a gente entra no que eu falei sobre o despotismo esclarecido. Quando os reis absolutistas começam a perceber que eles estão sendo atacados, principalmente dentro da França, que ainda era um país que vivia o antigo regime, que vivia o despotismo, esses reis, para tentar sobreviver a esses ataques do movimento iluminista, eles vão ter que se adaptar a essas novas ideias. E vai nascer, então, o chamado despotismo esclarecido. O que era o despotismo esclarecido? Reis absolutistas que vão se deixar influenciar pelas ideias iluministas, vão promover algumas reformas dentro de seus países com base no iluminismo para não perder o seu poder. Então é mais ou menos assim. Eu vou pegar algumas ideias do iluminismo, eu vou pôr em prática para tentar frear esse ímpeto de destruir o antigo regime, de destruir o absolutismo. Então eu continuo com poderes absolutistas, mas coloco em prática alguns ideais iluministas, como o racionalismo, o empirismo, o cientificismo, o liberalismo econômico, etc, etc e tal. Era uma tentativa de evitar a decadência, evitar a rebelião, evitar de perder o seu poder. E aí eu coloco para vocês, nesse material, alguns exemplos de países e governantes que adotaram medidas iluministas com o objetivo de evitar a queda do antigo regime em seus estados. Em alguns estados resolveu, em outros não. É basicamente isso que a gente tinha para falar do iluminismo. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, deixem aí sua mensagem que a gente vai responder, que eu vou tirar a dúvida que aparecer, estamos à disposição. Valeu, gente. Fica com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.